Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Com saúde, que é o mais importante. E vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, hiper mega importante, né? Tirinha. Vamos falar da tirinha, das HQs, que são as histórias em quadrinhos, né? E vamos falar da diferença de um de outro e das igualdades. O que elas têm em comum? O que elas têm de diferença? Nós vamos fazer tudo isso hoje, nesse vídeo. Então é o seguinte, vamos falar de tirinha, tá? Primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, é um assunto importante? É um assunto importante. Por quê? Porque em toda prova de língua portuguesa que vocês forem passar pro resto da vida de vocês, vai ter uma tirinha. Isso é fato, né? Isso é fato. Então, o que é importante saber? É importante saber que você precisa interpretar a tirinha. Você precisa saber o que aquela tirinha trouxe. E aí, uma vez nós lendo uma tirinha em sala, a questão pergunta assim, por que... Qual foi o humor que essa tirinha teve? Professora, mas eu não vi humor nenhum. Gente, o humor da tirinha não quer dizer assim, humor, passei meia hora rindo. O humor é uma coisa cômica, é uma coisa inusitada que deu. Não é aquele humor, passei uma hora rindo daquela tirinha. Não, não é esse humor aí que vem tratar na tirinha, tá? Às vezes a gente ri muito daquela situação que teve na tirinha, mas às vezes não, às vezes é só uma coisa engraçada, uma coisa cômica. Por quê? Porque, vamos lá, vamos falar das características. A tirinha é uma linguagem, é uma história, uma narrativa, né? Que ela vem em formato de quadros, né? As narrativas, geralmente, elas são diferentes. A tirinha, ela é bem diferente. Tu olha e já sabe o que é uma tirinha. Tu olha e já sabe o que é uma HQ. Então, professora, qual é a diferença da tirinha? Quando eu vou saber que é uma tirinha? Quando eu vou saber que é uma HQ? E aí eu te falo. A tirinha, ela é de 2 a 3 quadros, até 3 quadros, tá? De 4 a infinitos quadros são HQs, são histórias em quadrinhos, ok? Repetindo, de 2 a 3 quadros, tirinha. De 4 ou mais HQs, histórias em quadrinhos. Aí eu conversando com meu filho, que fez o Enem, e ele disse assim, não, mas só que no Enem, nas provas... Ele fala, interpreta essa tirinha, às vezes tem 4 ou 5 quadros. E aí eu expliquei pra ele que geralmente nas provas de concurso, de Enem, eles pegam a literatura argentina. E a literatura argentina, até 5 quadros, eles consideram tirinha ainda. Mas no nosso caso, não. De 2 a 3 quadros é tirinha. A partir disso já são HQs. Então, percebemos já uma diferença. Apenas isso, gente. A única diferença é essa. A quantidade de quadrinhos. 2 ou 3 tirinha. A partir de 4 histórias em quadrinho HQs, ok? E qual é a afinidade das duas? Qual é a igualdade das duas? As duas possuem linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal e as ilustrações, tá? Então as duas possuem isso. São dispostas em quadro, então elas têm mais afinidades, elas têm mais igualdades do que a diferença. A única diferença é a quantidade de quadro mesmo. E as igualdades é que as duas trabalham de forma ao mesmo jeito, né? Na linguagem, as duas trabalham com as linguagens bem parecidas, tá? Aí vamos ver as características da tirinha, tá? São narrativas curtas, né? Geralmente as tirinhas elas são curtas, tá? Apresentam fala em balões, geralmente apresentam falas em balões. Por que eu coloquei aqui geralmente? Porque existem tirinhas com linguagem não verbal, ou seja, tem aquelas tirinhas que possuem apenas ilustração, apenas os desenhos, apenas as figuras, tá? Isso não quer dizer que não dá para entender, dá. Eu lembro que eu falei na nossa videoconferência, eu mostrei uma tirinha de linguagem não verbal. E também o meu aluno Ezra, ele mostrou uma história em quadrinho, toda com linguagem não verbal. Bem interessante, bem legal. Então vamos lá. Então geralmente apresentam fala em balões. Isso não quer dizer que toda vez existe balões. Existe tirinhas sem balões, são as tirinhas não verbais, tá?
O assunto refinado e assunto do cotidiano. É um humor refinado, isso que eu te falei. O humor não é aquele humor, não, é aquela coisa mais sucinta, aquela coisa mais que você precisa ter alguma interpretação de mundo, alguma coisa de cultura, para poder tu entender a tirinha, o que a tirinha quis te dizer. É um assunto do cotidiano. Geralmente, os assuntos da tirinha são assuntos do nosso cotidiano, da nossa vivência de mundo, tá? Não tem um leitor específico. Eu, pelo menos, sempre fui, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que não goste de tirinha de história em quadrinho. Eu não conheço. Eu, pelo menos, eu sou viciada em história em quadrinho desde que eu me entendo por gente. Aliás, eu aprendi a ler em história em quadrinhos. Eu acho, assim, super importante para qualquer ser humano, né? A história em quadrinho, a tirinha, tá, gente? Geralmente ambíguo. Sabe o que é isso, gente? O ambíguo é quando aquela palavra, uma palavra, ela tem vários significados, tá? Diferente de um texto de jornal, tá? Depois vocês vão aprender reportagem, no sexto ano, eu acho que o próximo assunto de redação é reportagem, e aí vocês vão ver que já na reportagem eu não posso ter uma linguagem ambígua, eu tenho que ter uma coisa direta, objetiva, tá? A tirinha não tem problema, quanto mais ambiguidade ela não tiver, mais engraçada ela fica, tá? E aí eu quero mostrar pra vocês uma tirinha. Sei muito. Tá, quero mostrar pra vocês essa tirinha aqui. Meu pai, do Chico Bento, claro, né? Trouxe uma tirinha do Chico Bento porque pra mim o Chico é o Chico, né? Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Aí o primo dele falou, né? Quem gosta do Chico sabe que esse é o primo dele. Esse é o primo rico dele, né? Aí o meu só tem um boi, mas ele tá inteirinho, tá? Vocês perceberam que o primo do Chico, ele trouxe cabeça de gado, né? Se referindo o pai dele tinha vários gados. Só que ele não falou, olha, meu pai tem 800 gados. Não, ele disse cabeça de gado, porque os criadores, eles falam, né? Eles tratam gado como cabeça, fala só cabeça, não fala gado, né? No geral. E aí, ele perguntou pro Chico, e o seu? Aí ele disse, o meu só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então, eles percebam que a ambiguidade que essa tirinha trouxe foi de cabeça. Ele referiu cabeça o Chico referiu a cabeça para parte do corpo, para uma parte do corpo, e o primo dele trouxe cabeça se referindo ao boi inteiro. Perceberam isso? Então, uma linguagem ambígua que eu posso dizer, se eu trouxe uma palavra, ela teve dois significados, tá? Então, gente, apaixonada pelo Chico Bento, tá? E aqui, a mãe dele disse assim, eu trouxe 2 tirinhas do Chico, né? Tá bom. Chico, você tá muito cabeludo, precisa cortar o cabelo, a mãe dele disse. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. E aí, perceberam que tem uma ambiguidade? Tem uma ambiguidade. Por quê? Porque a mãe dele estava mandando ele cortar o cabelo. Quem é a pessoa que corta o cabelo? Barbeiro, né? E aqui o Chico, a professora do Chico não estava se referindo ao barbeiro de cortar o cabelo, né? A professora estava se referindo ao mosquito que transmite a doença de Chaga, né? Percebam a ambiguidade? Então, isso é importante numa prova. Isso é importante. Você tem que interpretar a tirinha, tá? Tem que interpretar a tirinha. E aqui nós vamos falar das linguagens das histórias em quadrinhos. O que os balões transmitem. Bem, quando vocês olharem essa linha contínua aqui, numa história em quadrinhos, os balões, tá? Essa linha contínua quer dizer que eles estão falando, a fala normal, tá? Aí a próxima. Bem, esse balão aqui, toda vez que vocês olharem esse balão aqui, que tem essas bolinhas aqui embaixo, ele é tipo uma nuvem, tem essas bolinhas embaixo, é o balão de pensamento. Pensamento ou sonho, tá? Ou o personagem tá sonhando, ou ele está pensando, tá?
Esse aqui expressa sussurro, tá? Às vezes quando ele vai falar baixinho, é esse balão que eles usam, tá? Esse balão aqui, que tem tipo um raio na ponta, é quando a fala tá saindo de algum aparelho eletrônico, de algum rádio, televisão. Porque percebam isso. Passem a perceber agora, passem a prestar atenção nessa parte. Quando vem a fala de algum aparelho eletrônico, vem sempre essa aqui igualzinho um raio. Já esse balão aqui, que é igual uma bomba, ele vem, é um grito, tá? Expressa que o personagem está gritando. E já esse aqui, que tem várias setas, nesse caso aqui tem 3, mas às vezes vem até mais, que indica que os personagens eles estão falando simultaneamente, eles estão falando de a mesma coisa, tá? Todos os personagens estão falando de uma só vez. Gente, é o seguinte, na nossa aula de tirinha, que eu tinha até pedido para vocês já trazerem para a escola as histórias em quadrinhos, ia ser um dia assim de muita leitura de histórias em quadrinhos, e cada um ia ler a sua, e cada um ia falar do que a sua histórias em quadrinho falou, do que a sua tirinha falou, e aí a gente ia olhar lá no final. Sempre a tirinha vem no final, né, gente? Eu, como era viciada em tirinhas, eu sempre olhava logo a tirinha. Eu sempre fui viciada, né? Então eu olhava logo a tirinha, não tinha jeito. Antes de abrir o gibi, eu já corria logo, já ia logo pra tirinha. Então, sempre a tirinha vem no final, e aí cada um ia ler a sua tirinha, como eu tava nessa revista. Lembra que eu falei pra vocês? Que todo mundo, quem tiver tirinha, traga, quem não tiver não tem problema, que quem tem mais vai trazer. E aí a gente ia fazer essa coisa assim, bem interessante. Todo mundo ia ler, ia falar do que tinha acontecido na sua tirinha, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, tá? Não estávamos esperando por isso, mas se Deus quiser tudo vai passar e podemos fazer em outro momento essa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero muito que vocês tenham aprendido, que é bem fácil esse assunto, tá? Vamos fazer em redação tirinhas, tá bom? Não vamos fazer histórias em quadrinhos porque é uma coisa mais longa, mas tirinha nós vamos produzir, ok? E aí eu vou ensinar passo a passo a como fazer. Tem no livro. Só uma coisa que eu esqueci de dizer é que o nosso assunto de tirinha tá na página 25 do nosso livro didático, ok? Beijo a todos, espero que vocês tenham gostado. Tchau!